Você sabia que um julgamento de um nazista na década de 60 pode explicar fenômenos que nós vivemos hoje em dia, como o 8 de janeiro no Brasil, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e a ideia de polarização política? Pois é, parece muito estranho que um simples julgamento que aconteceu há mais de 60 anos possa gerar tanta repercussão até os dias de hoje. A filósofa, ou melhor, como ela gostava de se chamar, a pensadora política Hannah Arendt, na década de 60, ao cobrir o julgamento de Eichmann, um criminoso de guerra nazista que aconteceu em Jerusalém, estabeleceu o conceito de banalidade do mal. O livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, aborda uma série de questões do ponto de vista político, jornalístico, sociológico e principalmente filosófico. Nele, ela constata que aquela figura, Eichmann, não era um ser extraordinário, mas sim uma pessoa comum, ordinária, como todos nós. Estranho pensar isso quando você comenta sobre essas questões, porque nós costumamos pensar que o mal é algo extraordinário, que uma pessoa, para cometer um ato maligno, deve ser extraordinário, deve ser um diabo, um demônio encarnado, um ser completamente fora da normalidade da nossa sociedade. E cobrindo esse julgamento, a Hannah Arendt percebe que não. O mal, ele está presente no nosso cotidiano. Ele é fruto da falta da autocrítica. No programa de hoje, que é a primeira parte, nós vamos analisar a banalidade do mal do ponto de vista pessoal. E em um outro programa vamos ver do ponto de vista sociológico global. Do ponto de vista pessoal, a ideia de que o mal é algo extraordinário e não banal, comum, que está dentro de cada um de nós e ele pode ser cometido em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, afasta a ideia do mal de mim, estabelecendo que o mal sempre está no outro. Em contrapartida, se o mal está no outro, o bem está comigo. Partindo dessa base, que o mal está no outro e o bem está comigo, todo aquele que se coloca como um opositor a mim, seja porque ele pensa de maneira diferente, seja porque ele se veste de maneira diferente, porque ele se comporta de maneira diferente, ou se ele aparenta ser um ser diferente, ele automaticamente está imbuído do mal. Porque se o bem está comigo, o mal está com aqueles que não são iguais a mim. Isso gera um discurso de eu versus o outro. Se eu sou branco e sou bom, logo aquele que não é branco é ruim. Se eu sou de uma determinada etnia e sou bom, aquele que não é dessa etnia é ruim. Se eu sou de uma determinada cidade e isso é bom, aquele que não é daquela cidade automaticamente também é ruim. Além dessa dicotomia separando entre o bom e o mal, a gente também vai encontrar alguns pensamentos que derivam dessa ideia. A primeira questão é que, se eu sou bom e o outro é mal, não existe diálogo entre a gente, porque nós não somos adversários, nós somos inimigos. O diálogo existe, como a própria nomenclatura diz, diálogos, dois pensamentos, duas razões que conversam entre si em pé de igualdade para alcançar a verdade. No momento em que eu desconsidero que aquela outra pessoa é um adversário, mas ele passa a ser um inimigo, eu não quero conversar com essa outra pessoa, eu quero utilizar de discursos, eu quero inflamar o meu pensamento para destruir aquela outra pessoa. E perceba, como o bem está comigo e esse pensamento surge de uma falta de autocrítica, tudo aquilo que eu faço, a priori, é bom. Então, se eu cometo torturas, se eu cometo discriminações, se eu faço qualquer outra coisa, dentro desse pensamento provocado pela falta da análise da banalidade do mal, é justificado porque eu me encontro amparado não só naquilo que é certo, mas naquilo que é bom. Logo, o outro é mal. Eu me coloco no nível hierárquico superior a qualquer pessoa, a qualquer coisa que difere de mim. Então isso justifica a minha ação contundente para destruir aquela pessoa e não aceitar qualquer argumentação que porventura ela possa ter, porque ela está imbuída com o mal. É um pensamento muito complexo quando a gente para perceber os desdobramentos que ele gera. E ele surge de uma conduta muito simples,
que é não perceber que o mal é banal. Isso é, ele se encontra em todos nós. Se nós não temos autocrítica para perceber que esse mal está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você, nós não refletimos sobre os nossos pensamentos e começamos a pensar que somos seres perfeitos. Presta sua atenção em determinadas pessoas que, quando querem conversar com você, elas estão, na verdade, querendo impor um determinado tipo de pensamento. Esse tipo de comportamento surge, muitas das vezes, justamente dessa ideia de que, uma vez que eu estou certo, uma vez que eu sou bom, eu estou amparado naquilo que é bom, tudo aquilo que eu falo é correto. Eu não posso errar, porque eu sou certo e bom. Já você não, porque você está diferente de mim. Enquanto você concorda comigo, você também é bom. Mas no momento em que você se diferencia de mim, seja por qualquer coisa, você automaticamente se torna um objeto que eu devo extirpar a partir desse pensamento torpe, desse pensamento falho pela falta de autocrítica. Além disso, também gera um outro comportamento naquelas pessoas que acabam tendo também essa falta de banalidade do mal, o pensamento de que se eu percebo o mal dentro de mim, eu sou um ser extraordinário, no sentido não de ser todo-poderoso, mas que eu sou um ser que deve ser caçado. E aí entra numa esfera de autopunição, de autocrítica exacerbada. Entender que o mal existe em todos nós, em todos os nossos atos, eles são passíveis de serem comparados com questões malignas, vai nos ajudar a perceber que, sim, o mal é banal, mas ele não precisa existir no mundo. Para que ele não exista no mundo, eu preciso ter autocrítica. E eu preciso ter um pensamento crítico a respeito da sociedade na qual eu vivo. Esse ponto da sociedade, como nós dissemos, será abordado em um outro programa ainda sobre a banalidade do mal. Mas focando ainda dentro do ponto do eu, é fundamental que a gente entenda essas questões. A gente entenda que nós podemos errar. E frequentemente nós erramos. Que nós devemos entender que todo o nosso pensamento, ele é relativo. Mesmo quando aqui no Pedra de Afiar a gente fala que devemos nos ancorar em algo que é absoluto, esse bem absoluto, ele se manifesta de maneira relativa no mundo. Eu sou um ser relativo enquanto ser manifesto. Então, consequentemente, todos os meus atos são relativos. Eles são passíveis de serem interpretados do ponto de vista do mal e do bem também. Então cabe a mim analisar, me ancorar nessas coisas que são absolutas para perceber que o meu comportamento relativo também pode ser ruim. E ao ser ruim, ao baixar essa minha bolinha, ao perceber que eu não sou absolutamente bom, eu consigo dialogar e não fazer discursos e não querer impor a minha vontade ao outro. Quando eu começo a ter esse pensamento, eu afasto uma conduta que a gente vai encontrar, como foi encontrado na conduta do Eichmann, como foi encontrado na conduta daqueles que defendiam o governo que estava no poder na Alemanha na década de 30 e na década de 40. Primeiro, eu vou contra aqueles que pensam de maneira oposta a mim. Então, eles foram contra os comunistas, foram contra os socialistas, eles foram depois contra aqueles que pareciam diferentes. Eles foram contra negros, eles foram contra judeus, eles foram contra o povo roma. Depois eles foram contra aqueles que faziam parte do movimento, mas por algum motivo tinham uma peculiaridade diferente daquilo que era estabelecido como o cerne do movimento. Ou seja, você sempre precisa de um adversário, porque ninguém pensa, ninguém age, ninguém se parece absolutamente como você. Nem você mesmo faz isso. Se você reparar na sua conduta, hoje você pensa coisas que antigamente você não pensava. Hoje você faz coisas que antigamente você não fazia. Então é importante percebermos essa relatividade que nós exercemos no mundo para entender que o mal também é relativo, ele também é banal. Se nós não percebemos isso, nós teremos uma sociedade onde cada um pensará por si só e só existiremos destruição. A sociedade deixa de existir, porque cada um passa a ser um ser isolado, querendo eliminar, destruir os outros seres que existem no mundo.
E aí, gostou do programa? Aproveita para se inscrever no canal, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com várias outras pessoas e até o próximo. Tchau, tchau!